Deus, a Bíblia e a ciência é o que nós estamos trazendo aqui já há algum tempo com o nosso Gerson Pereira, nosso psiquiatra de plantão. Tudo bem, Gerson? Tudo bom. Estamos aí para estudar, né? Nós não vamos falar da psiquiatria, né? Nós vamos falar de Bíblia, né? Olha que bacana. A psiquiatria nós estamos sempre falando. Sempre, né? Tá envolvido em algum contexto. É impossível você retirá-la do contexto. Não tem como, não tem como. Mas, hoje nós vamos para o ano de 539 a.C. A gente vai dar uma passada por lá. Faz um tempinho, hein? Poxa vida, a gente vai lá no segundo livro de Daniel extrair uma história, gente. Que história fantástica. Eu vou falar para vocês, hein? Que Daniel é esse, hein? Que tamanho tem Daniel na sua memória, hein, Gerson? Daniel é assim, é um manual de princípio. Manual de princípios. Gostei. A história que a gente vai trazer aqui revela exatamente isso. A gente vai falar de um verdadeiro consórcio do poder, né? Medo-Pérsia, numa façanha que nós vamos falar sobre isso, foi uma façanha inédita que desbanca o Império Neobabilônico. Aí, só para você entender, hein? Eu vou ler um trecho aqui de um ponto que nós separamos. A Babilônia, com suas muralhas tão grossas que 2 carruagens podiam se encontrar, não contavam com o gênio chamado Ciro, que desviando o rio Eufrates fez do seu leito vias de acesso à cidade. Aqui, Gerson, a gente já está falando de um cara que é um personagem também que precisa ser observado. Sim. Ciro. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nele. Vamos. É muito importante. Então pega a visão. Difícil mesmo era imaginar que o fez por encomenda de quem? Previamente que determina o que vai virar a história. A gente está falando do livro do Daniel. O livro de Daniel, Gerson, só para a gente rememorar, ele revela a história. E uma história que tem a participação direta do próprio Deus. Exatamente. Eu gosto de pensar assim, a história é fabricada por alguém. A Sim. História não é um relato do passado. A história de Daniel, a história da Bíblia, é um projeto de futuro. E é o que nós estamos vendo aí. E você imagina o seguinte, o que Ciro fez? É o famoso ovo de Colombo. Sabe aquela história? O Colombo foi criticado e disseram que a descoberta da América era algo óbvio. Não tinha como errar. Aí ele pegou um ovo. Quem é capaz de pôr um ovo em cima da mesa, pôr em pé? Ninguém conseguiu. Ele pegou, bateu, nisso quebrou o ovo. Mas aí por que vocês não fizeram? Por que não tiveram a ideia? É tão simples desviar um rio, por que vocês não fizeram, não pensaram Se era nisso? tão simples, né? Se era tão simples. Agora, tem um detalhe aqui para a gente observar e eu quero um comentário do Gerson. Um século antes de Ciro nascer, Isaías profetizou dele chamando pelo nome. Sim. Olha isso. Sim. A Bíblia é verdade, porque o cara vai lá anos antes, ele chama Ciro pelo nome. Então, e veja, ao nome ele acrescentou uma função, um ofício. Ele diz, Ciro, meu pastor. Ou seja, na Bíblia, frequentemente pessoas são comparadas a um rebanho de ovelhas. Tem até aquele salmo bonito que todo mundo conhece, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Sim. Deus atribui a Ciro orientações que um pastor pode dar a um rebanho de indefesas ovelhas, que era o povo capturado por Nabucodonosor, que agora era transferido de domínio. Mas Deus tinha um plano. Sai Nabucodonosor e aí vem o reinado de Ciro. Exatamente. Gente, olha, esse novo governante da Babilônia provinha da Média, não é? E era Dário. E esse homem, fora sem saber, é encarregado de exaltar e divulgar ao mundo a supremacia de Deus. Ele tinha uma função. O Deus de Israel deveria ser divulgado por ele. Então ele tinha uma função importante. Ele já aparece aqui com uma função importante, Gerson. Osés, e fica uma lição para nós. Não importa qual é sua posição no organograma
das profissões, das atribuições. Deus tem um plano geral do qual você é uma peça. Não tem como você fugir, porque mesmo que você tente fugir, você deixa uma lição em contrário, como foi o caso de Beltesazar, que caiu nas mãos do Ciro e do Dario. Agora, só para você saber, hein? O organograma, que Gerson já até falou nele, do novo governo, constava lá 3 presidentes e mais 120 príncipes. Essa história ela vai desenrolar lá na Cova dos Leões. Sim. Ela vai desenrolar lá. E aqui tem um contexto novelístico de ciúme, né? Entra aqui uma certa contenda, mas no final das contas aparece quem? O Deus grande e todo-poderoso. Eu vou ler um pouco mais. É de se imaginar que Dário foi informado do desempenho de Daniel. Claro, ele se destacava. Aonde ele estava, Daniel se destacava. No governo anterior, inclusive. Aí, por isso, não fez só um dos 3 presidentes, como pretendia colocá-lo como seu preposto sobre os demais. E rolou ciúme. Eram 3 presidentes. Sim. Sabe por quê, Oséias? Veja, ser um dos presidentes do mundo civilizado de então já era uma grandeza enorme. O problema é que você não consegue saciar a ambição. Saciar a ambição é igual enxugar picolé. É igual lavar sabão. É impossível. Não tem como. Não tem. Pois é, aí, gente, você que já leu esse trecho na Bíblia, você que é conhecedor, a competência de Daniel é que causa o ciúme. Aí, então, tomaram uma decisão ali, decidiram forjar um ardil para apanhar o homem, né, para dar uma rasteira, acariciaram o ego do rei, propuseram fazê-lo um deus, como pretendia todo monarca, não é? Aí, ignorando o real motivo, o rei acabou autorizando o quê? A morte do seu leal servidor através de leões famintos. Aqui é que a gente começa a entender o contexto da Cova dos Leões. Pois é, e eu quero fazer um comentário a partir da primeira palavra que você falou, a palavra inveja. A sabedoria do paralama do caminhão, está lá escrito: a inveja é a arma dos incompetentes. E aí, essa arma deu um tiro pela culatra, como diz a história. Uhum. O rei criou esse sistema, esse organograma, para prover o reinado de todos os benefícios oriundos das mais variadas províncias, que eram 120, por isso eram 120 príncipes. Uhum. Na verdade, depois eram 127, mas isso é detalhe. E esse pessoal, de fato, temia estar na mão agora de 2 poderosos, um pela conquista e o outro porque passivamente acabou se tornando, ou ia acabar se tornando o segundo homem mais poderoso, e ele era um exilado. Então eles provavelmente levaram isso em consideração, a se submeter a um exilado. Entendeu? Como é que fecha a conta, né? Não fecha a conta. Como é que fecha a conta? Agora, o rei acabou autorizando a morte do seu leal servidor através de leões famintos. Mas isso, gente, isso entende-se bem no livro de Daniel, que Deus tinha propósitos. Pelo que eu entendi aqui, Gerson, Deus ia colocando em prática seus propósitos. E aqui era outro. Sim. Era outro propósito que vinha se fazendo, usando a vida de Daniel. Sim. E veja, você repetiu aí essa questão de que eles chantagearam o rei. O rei não percebeu, e isso aí você falou. Uhum. Então, a lição que fica é o seguinte: quando alguém está te lisonjeando demais, cuidado pelo que está na esteira dessa lisonja. O que Cuidado. pode vir por trás disso, Exatamente. né? Agora veja, como resultado, os conspiradores caíram, hein?
Sim. Eles caíram numa conspirada, caíram Isso. exatamente na teia deles. Exatamente. Por quê? Daniel sai engrandecido, o nome do único Deus foi divulgado em todo o domínio de Dário, Sim. e aí? Aí deu Daniel mais uma vez. Olha que história bacana. E isso gera lições. Eu quero dar aqui pelo menos, gente, são 3 lições, e a cada uma um comentário. A primeira lição, a inveja, ela nunca vai se sustentar. Não. Não é com ela que se adquire mérito. Isso é para nós todos, né? Sim, Zé, para eu ficar grande, não precisa você ficar pequeno. Não. É até melhor que você também fique grande, porque eu fico mais grande ainda, fico mais grande, mais maior, que eu fique ainda maior. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, esse não é o caminho de se crescer. Eu não tenho que ser grande, porque todo mundo é pequeno. Terra de sábio, quem tem um olho é rei. Isso só é um ditado popular. Terra de sábio, quem tem um olho é cego de um olho. É cego de um olho, claro. A segunda lição, a religião de Deus, quando levada a sério, rende vantagem, não apenas no aspecto espiritual, na vida, como também no aspecto material. E a gente viu isso, porque Daniel também foi um homem bem-sucedido. Eu queria comentar e queria corrigir a gafe que eu dei. Eu falei terra de sapo, é outro ditado, eu misturei os dois. Terra de cego, quem tem um olho é rei. É verdade. Não, terra de cego, quem tem um olho Mas é tudo cego bem, de um olho. a gente perdoa o Gerson. Deixa o coitado do Ele sapo, já contribuiu tanto pra gente. Mas você entendeu? A segunda lição, ela é também muito importante. Pois é, veja só. A religião, há muitas modalidades de religião. E religião pode ser usada até como fator econômico. Sim. Mas não é isso que Deus propõe. A palavra religião vem do latim, religare, ligar de novo. Ligar o quê? Ligar o homem a Deus. Quando isso acontece, é um fenômeno que é supradenominacional, é supra-regional. A religião, ela troca caracteres de Deus, porque toda vez que você se liga a uma pessoa, você troca caracteres. Uhum. É possível você ter certos amigos que você gosta, que você preza muito, e sem perceber você começa a falar parecido com ele, usar expressões dele. Então, quando a pessoa tem essa religião com Deus, ele começa a falar parecido com o que Deus fala. Muito bem, tem sua grande utilidade, né? Uma vez usado para o bem. Terceiro aspecto aqui de uma lição, hein? O Deus que honra a lealdade dos que o respeitam também pune o mal, né? A gente viu isso também. Sim, foi exatamente a famosa espada de 2 gumes. De um lado, foi um gume para cortar Daniel, mas o que funcionou foi o outro. Porque, Zé, um Deus, para ser o que nós dizemos dele, que ele é todo sabedoria, que ele é amor, ele tem que ser justiça. Aliás, justiça e amor são faces da mesma moeda. Sem dúvida, sem Não dúvida. tem como você professar amor e não exercer justiça. Então, Deus não podia tolerar, porque senão, primeiro, não valia nada a fidelidade de Daniel. Segundo, todos os deuses são iguais e todos os impérios da antiguidade tinham seus panteões. Uhum. E o Império Medo-Persa também tinha. Então, é tudo igual? Fica o dito pelo não dito? Não. A última palavra é do Deus do céu. Aliás, a quarta e última conclusão é essa. O procedimento do homem, pega a visão, hein? Está sujeito ao juízo de Deus. Exatamente. Pode ser o mais poderoso, pode ser o cara que se acha o tal. Nabucodonosor era o tal. Sim. A gente viu aqui. Dário também. Ah, e um detalhe importante. Antes de autorizar que Daniel fosse para a cova dos leões, Dário professou a Sim. fé dele no Deus de Daniel. Exatamente. E
continuou professando. Ao amanhecer, ele chegou e chamou Daniel. Ele falou, o teu Deus te livrou? E Daniel estava lá acordado. Essa questão de juízo é um tema recorrente na Bíblia, do primeiro ao último livro, do Gênesis ao Apocalipse. Quando você lê o terceiro capítulo do Gênesis, no verso 15, tem uma sessão de juízo e de sentença. Deus diz para a serpente, tu ferirás o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher te ferirá na cabeça. Isso é sentença de juízo. E o Apocalipse termina também falando que o dragão, que era aquela serpente, será lançado no lago de fogo e enxofre e que será exterminado do universo. Isso é uma garantia de que o mal não vai durar para sempre. Eu até gostaria que um dia a gente conversasse sobre isso. Então, nós vamos conversar. Gente, é muito bacana. Deus, a Bíblia e a ciência é o quadro que nós criamos. Sim. Não tem jeito de fugir desse nome mais, não. Vai dar até livro, eu acho que Gerson vai escrever um livro com isso. Ó, Deus, a Bíblia e a ciência. Eu acho que uma hora ele vai escrever. E interessante que você falou um quadro, Deus, a ciência e a Bíblia. E qual é o outro? Nós. E nós, claro. Nós somos outro ângulo desse quadro. E nós estamos aqui nesse... Então vamos fazer um esquadro, então. Mas depois. Deus, Bíblia e a ciência fica por aqui. Obrigado mais uma vez. Vamos tirar proveito disso. Vamos lá. A gente se vê.